Câmara dos Deputados está aqui se desdobrando no tempo e no espaço para o evento mais importante que essa casa teve nesse momento e o projeto, na verdade, o único projeto e o projeto mais importante que essa casa vai votar, que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesse momento histórico para todos os brasileiros, é difícil achar aqui palavras. Os meus colegas deputados aqui já expuseram as mais diferentes opiniões e permitam-me voltar aqui no tema que está sendo tão discutido aqui, que é o golpe, que tanto foi levantado nessa casa pelos governistas, quando na verdade não há golpe nenhum. Golpe foram eles que deram, ao tentar de todas as formas atingir a educação das nossas crianças, com abordagem de assuntos sexuais para crianças com menos de 4 anos de idade, com a sepultada, graças a Deus, teoria do gênero, o assassinato de crianças com a legalização do aborto, que até hoje tentam mascarar com os mais variados nomes aqui nessa casa. Tentativa de destruir a família tradicional, com teorias desgastadas de que os tempos mudaram, mas o que mudou, na verdade, foram eles, que prometeram uma coisa e fizeram tudo diferente, num verdadeiro estelionato eleitoral. Entregaram um país rico, celeiro do mundo, campeão da produção agrícola, maior produtor de soja, milho e carne, sem falar nos minerais, abundantes por aqui, escassos no mundo. A sanha de verdadeiros gafanhotos que conseguiram quebrar uma das empresas mais valiosas do mundo, que é a Petrobras, e deixarem milhares de aposentados pelos fundos de pensão das estatais sem perspectiva de ter uma aposentadoria digna para a qual já tinham contribuído com essa má gestão feita por asseclas que investiram em papéis que já se sabia serem podres, com vultuosos prejuízos que beiram a 40 bilhões de reais. Mais de 10 milhões de brasileiros perambulam desempregados, milhares de empresas estão quebradas, o crédito internacional escasso, com notas de descrédito, nos colocando entre as mais atrasadas economias do planeta. Senhoras e senhores, existem crimes que possuem tipificação penal. Por exemplo, o homicídio culposo, que é aquele que acontece sem a intenção, e o homicídio doloso, que é aquele que acontece intencionalmente, e deles, as suas respectivas penas. Todavia, existem crimes que nós não conseguimos tipificar. Por exemplo, que nome podemos dar ao crime de um bandido que destrói a mente de uma criança em formação na sua primeira infância? Que destrói e desvirtua essa criança sexualmente quando ainda é praticamente um embrião em formação? Que nome damos a esse crime? Pedofilia? Mas para esse governo que está hoje, não é pedofilia. É apenas a mera expressão de que o gênero humano tem que ser reconstruído a partir da liberdade de pensamento. Em 2011, esta casa realizou um seminário vergonhosamente chamado Diversidade Sexual na Primeira Infância, onde pessoas dos mais altos gabaritos de intelectuais passaram a falar sobre crianças de 0 a 6 anos que tinham que ter a liberdade de escolher aquilo que queriam. Se o menininho na creche quisesse tocar no órgão genital do outro, ninguém poderia impedi-lo, porque ele estava se descobrindo sexualmente. Que nome podemos dar a um crime onde se permite uma mulher que, em nome da sua sanidade mental e da proteção do seu próprio corpo, assassinar uma criança, um bebê, um feto, até a 12ª fase da gestação ou da semana da gestação? Para nós seríamos aborto, mas para esse governo isso não é crime, tampouco é um aborto hediondo. Que nome podemos dar a um crime onde o pai tira a saúde dos seus filhos e pega esse dinheiro e coloca na saúde do filho dos outros? Do que o senhor está falando, deputado? Estou falando desse governo, que investiu 10 milhões de dólares na construção de um hospital na Palestina, enquanto os nossos hospitais aqui no Brasil estão em frangalhos, a bancarrota, as mulheres dando à luz nas calçadas, as pessoas morrendo por falta de atendimento médico. Que nome podemos dar a um crime onde um pai de família cria com seus vizinhos um grupo para planejar a destruição da sua própria casa? Isso não é loucura. Isso aqui é sobre o Foro de São Paulo, que já foi aqui tanto dito pelo deputado Jair Bolsonaro. Países da América do Sul, todos companheiros, desejam ressuscitar aquilo que morreu na Europa comunista. Que nome podemos dar a um crime onde o pai que prometeu: posso não concordar com aquilo que dizes, meu filho, mas defenderei o seu direito de dizer em uma democracia, fazer calar a voz dos seus filhos e os mais bravos dos seus filhos, como esse governo fez, por exemplo, com o professor Olavo de Carvalho, como esse governo fez, por exemplo, com as jornalistas Raquel Sherazade, Joyce Haussmann, ou até mesmo com artistas como Lobão, que simplesmente expressaram o que pensaram e tiveram todos os seus contratos destruídos, as suas vozes caladas, amordaçadas e
Alguns perderam o emprego. O professor Olavo de Carvalho teve que sair do nosso país e morar em outro país. Que nome podemos dar a um crime onde um pai coloca um filho contra o outro, causando entre ambos preconceito e uma disputa acirrada, com ódio, rancor e até assassinato? Foi isso que esse governo fez com o nosso país. Um país, pastor Takayama, que era unido. Um país onde o brasileiro tinha alegria de ir para a rua. Não havia entre nós o que hoje chamam de politicamente correto. É a maior chatice de todas. Colocaram negros contra brancos, meu líder André Moura. Colocaram pobres contra ricos, índios contra agricultores, crentes contra ateus, homossexuais contra heterossexuais. Dividiram o nosso país. Dividiram tanto que nós temos aqui hoje o Muro da Vergonha, bem na frente da esplanada. Isso, esse não é o Brasil que eu conheci na minha infância. Senhoras e senhores, que nome podemos dar a um crime onde um pai propaga que é educador, sabe ler, sabe escrever e diz que vai ensinar o seu filho? Diz que é educador, mas os seus filhos não sabem ler e nem escrever. E quando sabem ler, não conseguem compreender aquilo que leram. Eu estou falando da pátria educadora do Brasil, que deseduca. Nossas crianças saem da escola, basta os que têm mídias sociais verem as respostas que as pessoas postam. Não sabem ler, não conseguem conjugar a língua portuguesa, não conseguem entender aquilo que leem, gostam de ler apenas o título e daí fazem uma ideia. Nossas crianças, nossos jovens estão sendo idiotizados pela internet. A USP, que já foi a coroa da educação do nosso país, em 2013 perdeu a cadeira entre as 200 maiores e melhores universidades do mundo. Que nome podemos dar a um crime onde um pai desperta a esperança do filho dizendo: você vai se formar, vai ter um diploma, vai ter uma formação acadêmica, ele o inicia na faculdade e antes da conclusão da faculdade, o filho é obrigado a sair de lá, porque o pai não tem dinheiro para sustentar o filho. Que loucura é essa, deputado? Não é loucura, foi o que o governo fez. O Ministério da Educação, em 2015, anunciou que o dinheiro para os novos contratos do FIES acabou. Por isso o MEC não vai reabrir mais as inscrições. Deixaram à deriva meninos e meninas que tinham sonhos e esperança e não vão concluir as suas universidades, as suas faculdades, por culpa de um governo que não soube se estabilizar, que fez falcatruas na economia, que vendeu um sonho que não existia. São bandidos. Que nome merece um pai que diz que vai proteger o filho? Qual nome nós damos a esse crime? Um pai diz: eu vou proteger você, meu filho, de qualquer coisa, e de repente ele joga o seu filho para os leões, na mão de bandidos e dos assassinatos mais espuros que podem haver na história do mundo. Eu estou falando do meu Brasil, que em 2013 contabilizou 56 mil assassinatos, muito maior do que o número dos mortos na guerra da Síria. Esse é o Brasil do PT. A pergunta que faço é essa: se não tem como tipificar tais crimes, como podemos puni-los? Que pena para quem comete tais crimes hediondos? Só existe uma pena: impeachment. Afastamento da presidente que é responsável por isso. Um presidente não pode errar, não pode conduzir o país para a bancarrota como aconteceu com o nosso país. Eu estou falando aqui em analogias, senhor presidente, senhoras e senhores brasileiros que nos assustam e meus amigos deputados, para denunciar esse desgoverno, desgoverno do PT, não Partido dos Trabalhadores, Partido das Trevas. Porque só quem tem pacto com as trevas faz pacto com o diabo para colocar o Brasil onde está hoje. Não aceitamos mais isso. No domingo, nós vamos ter aqui 2 sepultamentos. Na verdade, 2 sepultamentos mesmo. Um desse desgoverno que é o PT. E o outro, a reputação de muitos amigos parlamentares que aqui estão. A história não os perdoará. E não falo aqui dos deputados que desde sempre assumiram o compromisso com seus partidos de votarem contra o impeachment. Eu falo com aqueles deputados que, infelizmente, se esconderam atrás da capa da dúvida. Digo sim, atrás da capa da dúvida, talvez para na calada das noites, como está acontecendo aqui em Brasília, em lugares dos mais escusos, venderem-se, serem achacados ou achacarem alguém, extorquirem. Vendem e se locupletam pelas 30 moedas de prata da traição. Queria lembrá-los aqui que Judas, o homem mais famoso da história, o maior de todos os traidores, ele recebeu dinheiro, mas ele não pôde usar o seu dinheiro. Ele ficou com tanto arrependimento que ele jogou o dinheiro aos pés daqueles que o pagaram e eles lavaram as mãos. A dor da consciência dele foi tão grande que ele se suicidou. Vai haver um suicídio político nessa nação. Não estou ameaçando, eu apenas aviso como bom amigo. As suas famílias, meus amigos, vão pagar o preço dessa traição. Os seus filhos sofrerão bullying nas escolas. As suas esposas não poderão entrar dentro do cabeleireiro nem fazerem pacto mais com as suas manicures. Seus vizinhos vão olhar para vocês de soslaio.
Senhores, permitam-me falar aqui com o coração, eu sei do que eu estou falando. Em 2013, eu vi a minha família sofrer bullying. Eu vi a minha filha mais velha ter que sair da Universidade do Brasil porque os professores e os alunos atacavam por causa de uma questão política. Eu vi a minha esposa adoecer por 2 anos seguidos, em uma cama onde não podia dormir, dormia sentada por causa da síndrome do pânico. Uma doença psicossomática que só tem pessoas que têm um trauma muito grande na sua alma, como aquele que nós passamos, de não podermos ir num lugar público sem ser xingados, ou atirar em pedra ou cuspidos. Eu sei do que nós passamos. Amigos, não permito que as suas famílias passem por isso. A diferença é que eu sobrevivi, e a minha família sobreviveu também, e sobrevivemos porque nós tínhamos uma bandeira. Era uma bandeira lógica, era a bandeira da família brasileira. Era a bandeira da família tradicional, era a bandeira da família civilizatória. As coisas passaram, a minha esposa foi curada, a minha filha pôde voltar para o Brasil, de cabeça erguida voltei para esse parlamento com o dobro de votos. Repito, porque eu tinha uma bandeira que estava escondida ou desaparecida desse plenário, de repente voltou à tona. Mas eu queria fazer uma pergunta aos senhores: qual será a vossa bandeira? Como vão superar os senhores e as suas famílias? Como vão justificar que vocês estão protegendo um partido que tem preso 2 tesoureiros? Que tem preso marqueteiro, que tem preso deputados e até senador já esteve lá. Como vão superar quando vier à tona, através da Lava Jato, toda a sujeira feita pelo pseudo pai dos pobres? Quando estudarem a história e saber que esse desgoverno, em todos os mandatos, teve a maioria dos seus ministros derrubados por problemas com corrupção, caíram. Não há condição alguma deste governo continuar. Ele não vai se reerguer mais. Eles sabem disso. Acabou. Game over. Deu PT. A presidente praticou o crime de responsabilidade fiscal, sim. O que nós precisamos nesse momento, e eu encerro aqui, é de esperança. Precisamos de alguém que nos una novamente. Vamos precisar de alguém que nos mostre a luz no fundo do túnel. Vamos precisar de alguém que nos inspire confiança, que nos faça sonhar novamente. O brasileiro precisa voltar a sonhar. Ao vencermos com o impeachment, todos sabem, não será fácil reconstruir o Brasil, nem a confiança, nem as finanças ou os empregos perdidos. Será preciso esforço de todos, sacrifício de muitos, a união de todo o Brasil e de muita fé, muitas orações. E eu não tenho medo de falar aqui, mesmo sabendo que do outro lado, esses com quem sou contra, vão dizer que o Estado é laico. Passaram a vida toda falando sobre isso. O Estado é laico, mas não é laicista. O Estado laico protege o direito ao culto. E é em nome dessa fé que eu quero dizer a todos que o PSC, do qual tenho muito orgulho, vai votar a favor do impeachment. A presidente Dilma vai ser afastada. E termino dizendo, nós não aceitamos mais o constrangimento, presidente Dilma, de ouvir a senhora falar sobre a mulher sapiens. Não entra mais no nosso ouvido a tal da mosquita, nem a saudação à mandioca. Nem que atrás de uma criança tem um ser oculto que é um cachorro. E chega desse negócio de estocar o vento. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus ilumine o parlamento. E, presidente Dilma, como disse o presidente Lula para a senhora, é isso aqui, ó. Tchau, querida. Muito obrigado, senhor presidente.